Olá, como vão? Tudo bem? Vamos prosseguir com o estudo da equação do segundo grau, certo? Hoje nós vamos aprender a compor uma equação a partir das suas raízes. Ou seja, eu não conheço a equação em si, mas sei quais são as suas raízes. E a partir dessas raízes nós vamos compor ou fazer a equação, determinar a equação cujas raízes são essas que me foram dadas, ok? Vamos lá. Primeira coisa, nós já vimos até no vídeo anterior que falávamos sobre a resolução de uma equação completa do segundo grau pelo método de Cauchy-Law, método moderno, bom, né? Nós tínhamos visto que quando nós temos aqui uma equação do segundo grau em que o coeficiente de x ao quadrado, o coeficiente a, é igual a 1, você imediatamente visualiza que a soma das raízes é o oposto desse número que está aqui, o oposto do coeficiente b, e o produto das raízes é exatamente o coeficiente c, o termo independente da equação. Certo? Então, se aqui for 1, se o coeficiente a for igual a 1, o oposto do coeficiente b é a soma das raízes. E o próprio coeficiente c, o termo independente, é o produto das raízes, certo? Então aqui nesse caso, ó, sendo 1 aqui, não é? Quem será a soma das raízes dessa equação? Ainda que eu não saiba quais são as raízes, eu posso, de antemão, saber qual é a soma das raízes e qual é o produto das raízes. A soma das raízes, representada aqui por S maiúsculo, é a soma das raízes, vai ser o oposto, sinalzinho de menos aqui, na frente de um número, ou na frente de uma variável, significa o simétrico deste número, ou o simétrico desta variável. O que é o simétrico? Simétrico é o sinal, é o número com um sinal contrário, oposto. Então, o oposto, ou simétrico, de B, quem é B aqui? O coeficiente B é menos 3. Então, o oposto, ou simétrico, de B é exatamente a soma das raízes, representada aqui por S maiúsculo. Tá certo? Mais 3. Então, eu já sei que a soma das raízes é mais 3. Ainda que eu não saiba as raízes, a soma eu conheço. E o produto é exatamente o número que está aqui. O produto nós estamos representando aqui por P, o produto das raízes. P maiúsculo. É exatamente aquele coeficiente C. Desde que aqui seja 1, tá bom? Sempre reforçando isso. Muito bem, então, se eu tiver uma equação qualquer, isso aqui, ó, representação genérica de uma equação do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c, coeficiente a, coeficiente b, coeficiente c. Se a for igual a 1, então, b, esse b que está aqui, não é a soma das raízes, mas é o oposto da soma. O oposto, ou simétrico, da soma das raízes. Soma das raízes que a gente representou por S. E esse C aqui, da equação, o termo independente, que não tem variável aqui junto a ele, esse C é o produto das raízes. O P, que a gente chama de produto das raízes, representa por P maiúsculo, tá certo? Dada essa equação, se A for 1, então o oposto desse número, é a soma, e este número aqui é o produto, está aqui. É claro que se eu escrevo que B é o oposto da soma, eu posso dizer que a soma é o oposto de B. Quem é a soma das raízes dessa equação? O oposto de B. Se aqui for 1, tá bom? Se A for 1. Quem é a soma? O oposto de B. E quem é o produto? O próprio C, o termo independente. Certo? Então veja, é até uma forma de eu verificar, caso eu tivesse resolvido a equação e achasse as raízes da equação, bastaria eu somar as raízes e depois multiplicar as raízes para verificar se eu acertei, se eu achei as raízes corretas. Certo? Se eu acho as raízes, eu somo as raízes e o oposto dessa soma tem que ser o coeficiente que está aqui, se o A for 1. O oposto da soma tem que dar exatamente o que está aqui. E o produto das raízes, que eu acabei de achar, vou multiplicá-las, e o produto tem que dar exatamente o que está aqui, se esse coeficiente for 1. Certo? Nós vimos isso.
né? No caso, o que acontece? Se você tem esse conhecimento de que o A sendo 1, eu tenho o oposto da soma das raízes aqui, que é o coeficiente B, e tem exatamente o produto das raízes aqui, eu posso usar esse conhecimento para resolver uma equação, por exemplo. Né? Se eu tenho essa equação aqui mesmo, está escrito aqui novamente, essa própria equação, o coeficiente A aqui é exatamente mais 1, certo? Quando aqui é 1, eu já sei que isso aqui é a soma, o oposto da soma, melhor dizendo, é o oposto da soma, não é a soma das raízes, é o oposto da soma das raízes. E esse menos 28 é exatamente o produto. Então basta eu pensar, eu posso fazer de cabeça isso aqui. Posso resolver essa equação do segundo grau, encontrar as raízes da equação do segundo grau, dessa equação aqui, de cabeça. Nem sempre eu consigo fazer isso, mas nesse caso específico aqui eu consigo. Eu estou verificando que aqui é 1, e eu posso pensar, existem dois números que multiplicados dão 28, menos 28, e somados dão menos 3? Existe esse número sim, né? Existem esses dois números. Por exemplo, mais 7 e menos 4, se eu multiplicar, vamos calcular o produto, eu posso fazer isso de cabeça. Pensando na própria tabuada, eu sei que 7 vezes 4 é 28. Claro que podia ser 14 vezes 2. Mas vou pensar no 7 vezes 4, né? Por exemplo, fazer uma tentativa. De cabeça eu posso pensar isso. 7 vezes 4, 28. Certo? E aí? 7 menos 4 dá 3. E isso aqui é menos 3, o oposto da soma. Então, essas aqui são as raízes. Eu pensei em dois números, cujo produto, representado por P maiúsculo, é menos 28. 7 vezes menos 4, menos 28. E cuja soma é exatamente mais 3. Ou seja, o oposto do coeficiente B. Aqui sendo 1, se o A é 1, que é o caso, ó, A é igual a 1. Certo? Então, eu, de repente, consigo fazer de cabeça. Basta pensar, se eu sei que isso aqui é o produto de dois números, e isso aqui é o oposto da soma desses mesmos números, de repente eu consigo fazer de cabeça. E aqui eu consigo facilmente fazer. Certo? Consigo achar as raízes. E aí, para eu verificar se realmente eu acertei, se essa aqui é a primeira raiz, x1, e essa aqui é x2, a segunda raiz, então se eu somar, o número que aparecer aqui, o resultado da adição dessas raízes, tem que ser o oposto desse número. E realmente, 7 menos 4 dá mais 3. É o oposto de menos 3, ou simétrico de menos 3. E se eu multiplicar? Dá exatamente menos 28, como nós fazemos. Então veja que sabendo esse detalhe, você pode fazer de cabeça. Você pode fatorar. Isso aqui você aprendeu no 8º ano, a fatorar um trinômio do segundo grau. Você pode usar o método de Pochinó também. Às vezes você não consegue fazer de cabeça uma equação. Às vezes os números são complicados. Você não conseguiria resolver de cabeça. Por exemplo, se eu te dou uma equação desse tipo aqui, x ao quadrado menos 7x mais 1 igual a 0, você não consegue pensar que dois números que multiplicados dão 7 somados, dois números que multiplicados dão mais 1 e somados dão menos 7. De cabeça você não vai fazer isso. Mas você pode usar esse conhecimento também da soma dos produtos das raízes para achar as raízes com outro método, o método de Pochinó, que é o vídeo anterior. Tá certo? Então, mais uma maneira. E ainda com esse conhecimento, você consegue encontrar as raízes se você fatorar. Eu posso fatorar, eu posso fazer de cabeça, conhecendo esse método, eu posso usar o método de Pochinó para resolver com esse conhecimento aqui. Certo? Agora, além disso, com esse conhecimento, eu posso construir a equação do segundo grau, caso me seja informado quais são as raízes. É o que nós vamos ver aqui. Certo? Se eu digo para você assim, por exemplo, ó, aqui nós já vimos, né, que as raízes são 7 menos 4. Certo? E aí você pode conferir. Mas se eu, por exemplo, um outro exemplo,
forme a equação ou componha a equação do segundo grau, cujas raízes são x1 igual a menos 3 e x2 igual a 5, por exemplo. Se eu quiser fazer isso. Ora, se essas aqui são as raízes da equação, a soma delas, que eu vou usar a letra S maiúscula, eu posso calcular. Menos 3 mais 5. Isso aqui é exatamente mais 2. E o produto dessas raízes, representado por P maiúsculo, vai ser o quê? Menos 3 que multiplica 5. Isso dá menos 15. Ora, nós já sabemos que a equação do segundo grau, quando o coeficiente A é igual a 1, o coeficiente B vai ser o oposto da soma. E o coeficiente C vai ser exatamente o produto das raízes. Então, eu posso escrever. X ao quadrado, o coeficiente é 1. O coeficiente de x ao quadrado, o coeficiente A, é 1. Eu posso montar essa equação. Eu já sei qual é a soma e já sei qual é o produto das raízes. Então, quem é o coeficiente B? O oposto da soma, menos 2x. Esse é o coeficiente B. E quem é o coeficiente C? O produto das raízes, menos 15, igual a 0. Pronto. Montei a equação do segundo grau. É isso? Obtive a equação do segundo grau a partir das raízes. Eu informo as raízes para você, você obtém a equação do segundo grau. Como você conseguiu fazer isso? Sabendo esse segredinho aqui, que a soma das raízes é o oposto do coeficiente B, e que o produto das raízes é exatamente o coeficiente C, no caso do coeficiente A ser igual a 1. Tá certo? Então aqui, eu consigo montar a equação. Coeficiente A igual a 1. Aqui é o oposto da soma, oposto da soma. E aqui é exatamente o produto das raízes. Então, fica tranquilo você montar qualquer equação, sendo informado a você quais são as raízes. Certo? Agora, você pode perceber o seguinte. Se eu desse a você, por exemplo, duas raízes iguais. Por exemplo, aqui, se as raízes x1 fosse 6 e x2 também 6, é aquele caso de uma raiz de multiplicidade 2, ou duas raízes iguais, duas raízes reais iguais, não é isso? Mesma coisa. Qual será a soma das raízes? A soma das raízes é 6 mais 6 igual a mais 12. E quem é o produto das raízes? P maiúsculo. É 6 vezes 6 igual a mais 36. Portanto, eu vou escrever a equação do segundo grau. Assim, x ao quadrado, veja que aqui é 1. Não preciso escrever esse 1 nunca, né? Não preciso colocar esse 1 aqui. Estou só destacando, lembrando, mas não preciso escrever. Não se escreve normalmente. Quem é o coeficiente B? É o oposto da soma. Então é menos 12x. E quem é o coeficiente C? É exatamente o produto das raízes. Mais 36, que está aqui, produto das raízes. Pronto. Vou tirar esse 1 daqui. Está montada a equação. Informei as raízes. Se eu digo você assim, obtenha a equação do segundo grau, cuja raiz de multiplicidade 2 é 6. Então, são essas duas raízes aqui, elas são iguais. Uma raiz de multiplicidade 2 são duas raízes iguais, não é isso? Então, você soma, dá 12, multiplica, dá 36 e monta a equação, tá? Lembra que você consegue fazer isso lembrando disso, desse detalhe, que se aqui for 1, se A for 1, aqui será o oposto da soma das raízes, o B será o oposto da soma das raízes e o coeficiente C será o produto das raízes. Eu tenho que colocar sempre igual aqui, tá? Igual a 0. Presta atenção nesse detalhe, tá? Como eu estou montando uma equação, tá? Eu não estou criando apenas um polinômio, tá? Ou uma expressão algébrica, mas é uma equação, tem que ter o sinal de igual. Tá? E normalmente a gente escreve a equação do segundo grau na sua forma reduzida, em que todos os termos estão no primeiro termo, todos os termos estão no primeiro membro, e lá no segundo membro está o zero.
Eu não posso esquecer de colocar o sinal de igual aqui e o zero no segundo membro para escrever a equação na sua forma reduzida, tá certo? Que assim ela está na forma reduzida, ok? Mais um detalhe, quando você for calcular ou determinar a equação do segundo grau conhecendo as suas raízes, você pode ter um caso desse aqui, ó, por exemplo, x1 igual a menos 2 terços e x2 igual a 1 sexto, por exemplo. Vamos lá, a soma das raízes, S maiúsculo, é menos 2 terços mais 1 sexto, certo? Essa soma vai ser menos 4 sextos, ok? Estou igualando os denominadores. Mais 1 sexto. Ou seja, isso aqui repete o denominador, menos 4 mais 1, menos 3, certo? Eu poderia deixar o menos 3 no numerador, mas o sinal negativo da fração, normalmente a gente coloca aqui diante da fração, certo? Então, obtive a soma das raízes, e agora eu vou obter o produto das raízes, menos 2 terços, que multiplica 1 sexto. Olha, isso aqui é 18, deixa eu escrever aqui. Produto das raízes, menos 2 terços, que multiplica 1 sexto. Vai dar negativo, não é isso? Na multiplicação e na divisão, cuidado com o sinal. Sinais opostos, sinais contrários, resultado negativo. Numerador vezes numerador dá 2, denominador vezes denominador dá 18. Eu posso simplificar isso aqui, né? Vou obter, vou escrever aqui embaixo. P é igual a menos 2 18avos e dá menos 1 nono. Está aqui o produto das raízes, tá certo? Produto das raízes. Ora, tendo a soma e o produto das raízes, segredinho que a gente sabe, eu posso montar a equação do segundo grau. Eu vou montar uma equação do segundo grau em que o coeficiente A é igual a 1. Então, preciso escrever x ao quadrado. A soma, o coeficiente B, é o oposto da soma, certo? O oposto da soma aqui, ó. Então, vai ser mais 3 sextos de x. E o coeficiente C da equação que eu estou montando vai ser exatamente o produto das raízes, que é menos 1 nono, igual a zero, sempre. Estou montando uma equação, sempre sinal de igual. Certo? Essa aqui já é uma resposta correta. Você já montou a equação. Mas normalmente, fosse, por exemplo, um concurso que você estivesse fazendo, uma prova, né, com alternativas, de múltipla escolha, provavelmente essa aqui não seria uma das alternativas. Para você encontrar a alternativa, provavelmente você teria que eliminar os denominadores, tá certo? Você tem que lembrar que essa aqui realmente é uma equação do segundo grau, cujas raízes têm soma igual a menos 3 sextos, né? Inclusive esse 3 sextos aqui podia ser reduzido, ou simplificado para 1 meio. Né? Não tem problema escrever isso aqui, mas eu vou colocar 1 meio aqui. Poderia colocar 1 meio aqui sem problema nenhum, que é o mesmo que 3 sextos. Né? Vou colocar aqui, ó. Simplificando a fração, né? As frações são equivalentes, eu poderia ter deixado aqui 3 sextos. Mas vamos colocar a forma mais simples da equação, tá? A forma irredutível, né? A fração irredutível, na sua forma mais simples. Então, eu posso dizer com certeza que a soma das raízes dá menos meio, que é o que está aqui, ó. E o produto das raízes é exatamente menos 1 nono, que é o que está aqui, certo? O oposto disso aqui, ó, é a soma e exatamente o P é o produto aqui, tá certo? Eu posso dizer isso, mas normalmente
não, você não encontraria essa resposta aqui. O que você teria que fazer aqui? Você teria que eliminar os denominadores. Para você eliminar os denominadores, você tem que multiplicar ambos os membros dessa equação pelo mesmo número. Multiplica tudo pelo mesmo número. Que número? O MMC desses denominadores aqui, tá certo? O MMC, no caso aqui, é 18. Multiplica tudo por 18. Por 18 dá 18x ao quadrado. 18 dividido por 2 dá 9, mais 9x menos 2 igual a zero. Essa equação aqui, ela tem raízes exatamente iguais a essa equação aqui. Essas duas equações são equivalentes, elas têm as mesmas raízes. Porque você sabe que multiplicando ambos os membros de uma equação por um mesmo número, isso não altera a igualdade. A igualdade permanece. Certo? Então, como eu multipliquei ambos os membros pelo mesmo número, que foi o 18, por 18 deu isso, por 18 deu isso, por 18 deu isso, por 18 deu zero. Então, essa equação aqui é equivalente à de cima, a igualdade se mantém, portanto, as raízes têm que ser as mesmas. Certo? Então, essa aqui provavelmente seria a resposta. Então, apenas fique atento para quando você tiver esse tipo de forma reduzida aqui com frações, os coeficientes B e C sendo frações, o A também poderia ser, eventualmente, né? Você pode eliminar esses denominadores, multiplicando todos os termos da equação, ambos os membros, pelo MMC dos denominadores, tá certo? Então, quis chamar a atenção disso daí. Mais um caso, para você ficar atento também, é o seguinte. Digamos que eu diga para você que as raízes são essas. x1 igual a 4 mais raiz de 2 e x2 igual a 4 menos raiz de 2. Certo? Vamos achar a soma? A soma das raízes. Quero encontrar a equação cujas raízes são essas duas aqui. Se eu fizer a soma, 4 mais raiz de 2 mais 4 menos raiz de 2, a raiz de 2 cancela com menos raiz de 2, certo? 4 mais 4, 8. Achei 8. Aqui, ó. 4 mais 4, 8. A soma é 8. E o produto das raízes? 4 mais raiz de 2 vezes 4 menos raiz de 2. Olha, isso daqui é um produto notável. Isso é um produto notável, certo? Isso aqui é o produto do binômio soma pelo binômio diferença. Como é que a gente resolve isso? O quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Certo? Então, esse produto aqui, ele é igual a 16, que é o quadrado de 4, menos 2, que é o quadrado da raiz de 2. Então, isso aqui é 14. Aqui está o produto das raízes, aqui está a soma das raízes. Quem será a raiz? Bom, uma raiz com A igual a 1, não pode esquecer isso, x ao quadrado, não vou escrever 1 porque não precisa. O coeficiente B será o oposto da soma, menos 8x, certo? E o coeficiente B é exatamente o produto das raízes. Então é mais 14 igual a zero. Então, um detalhe, ó. Já foi objeto de questão de prova de concurso o seguinte enunciado. Determine a equação do segundo grau cujos coeficientes são racionais. Já vou comentar isso para encerrar aqui. Determine a equação do segundo grau de coeficientes racionais. O A, o B e o C têm que ser racionais. Sabendo que uma das raízes é menos 1 mais raiz de 10. Por exemplo, ele não informou as duas raízes. Ele só informou uma raiz aqui.
Mas ele deu um detalhe, ele disse um detalhe. A equação formada, a equação que você deve obter, tem que ser uma equação cujos coeficientes são números racionais. O que são números racionais? São números que não são irracionais, tá certo? Para lembrar isso, rapidamente, o que é número racional? Qualquer número que você possa escrever em forma de fração, por exemplo, um decimal exato, tá certo? Você pode escrever assim, ó. Representa o mesmo número, tá certo? Mesmo número. Por exemplo, isso aqui são 3/8. Ó, posso escrever em forma de fração? É racional, tá certo? Posso escrever em forma de fração isso aqui? Posso. Menos 2 inteiros, ó, tá em forma de fração. Então isso aqui é racional. É um número inteiro, né? É um número inteiro. Do conjunto dos números inteiros. Mas também é racional, né? Dentro do conjunto dos números racionais estão todos os inteiros. Por quê? Porque o conjunto dos racionais, que é o que ele quer nessa questão, presta atenção, ele quer que os coeficientes sejam racionais. Então qualquer número que possa ser escrito em forma de fração, podia ser um número como esse, um número inteiro, ou um número natural mesmo, por exemplo, 3. Eu posso escrever em forma de fração, também é inteiro e é natural. Tudo isso aqui, ó, ou até mesmo uma dízima periódica, 0,333, não é? Que é uma dízima periódica? Um número decimal, cuja parte decimal é infinita e periódica, o mesmo número se repetindo, tá certo? Isso aqui é a mesma coisa que 1/3. Então, todos esses tipos de números aqui, ó, são racionais. O que não seria racional? Um número que não possa ser escrito em forma de fração. Por exemplo, a raiz quadrada de um número que você não consiga achar, ou que não seja se o número não for um quadrado perfeito, como é o caso aqui, ó, o que é 36? É um quadrado perfeito, certo? Resultado do quadrado de um número racional. Não tem. Aqui eu não consigo encontrar a raiz quadrada como um número racional. Isso aqui vai dar um número 4, 1, 4, tá? E essa parte decimal aqui não é periódica, é um número totalmente louco. Enfim, isso aqui foi só um resumo. Eu não quero que os coeficientes sejam desse tipo aqui. Não pode ser π, se você conhece π, não pode ser o número e, que a gente representa também, não importa se você não conhece, mas não pode ser esses números loucos, só pode ser número racional. Então, se você se vê diante de uma questão dessa, né, obtém a equação do segundo grau de coeficientes racionais, sabendo que uma das raízes é essa aqui. A outra raiz tem que ser o conjugado, que foi o que a gente fez aqui, ó. Eu podia ter usado essa pergunta nesse caso aqui, ó. Eu te dava essa raiz aqui, e para eu obter uma equação cujos coeficientes são racionais, basta que a outra raiz seja o conjugado dessa. Certo? O que é o conjugado? Sinal contrário aqui no meio. Então, o que eu teria que fazer nesse caso? Quero uma equação do segundo grau, monte a equação do segundo grau, né? Mas os coeficientes têm que ser racionais, não pode ser número irracional, pode ser raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, π, não pode. Sabendo que uma das raízes é essa aqui, como que você vai montar? Então, se essa aqui é uma das raízes, a única forma de eu obter uma equação com coeficientes racionais, não irracionais, sendo que essa é uma das raízes, é se a outra raiz for o conjugado disso aqui. Menos 1, menos a raiz de 10. Tá bom? Era assim que você teria que resolver. Bastava então você achar a soma desses dois aqui, não é isso? Depois achava o produto. Ó, o conjugado, tá certo? O conjugado é parecidíssimo, só muda o segundo sinal, o sinal do segundo termo, tá vendo? Então, você faria a soma, vai sumir isso com isso, né? Vai ficar menos 2 a soma. E o produto? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Exatamente como nós fizemos aqui. E você obteria a equação do segundo grau
com coeficientes racionais, não irracionais, tá certo? E eu só te informei uma raiz, a outra você teve que deduzir, só poderia ser o conjugado, tá bom? Então, essa aí foi a nossa aula de hoje, tá certo? Se eu informo você duas raízes, você obtém a equação do segundo grau, né, a partir das raízes, sabendo o detalhe da soma das raízes e do produto das raízes. Como sempre, deixei aí uma folha de exercício para você baixar e até a próxima. Um abraço.